Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse evento muito especial, promovido pelo IEL, Instituto Evaldo Lodge, em parceria com a FIA, Fundação Instituto de Administração. E hoje o tema desse nosso encontro é a longevidade e o processo de criação de valor nas empresas controladas por famílias empresárias. E para tratar desse tema, nós temos uma convidada muito especial, é a Adriana Adler. A Adriana é uma consultora de empresas na área de governança, governança corporativa, governança familiar, tem uma atuação destacada no mercado, é associada do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e é sócia da Equilibra, uma empresa que lida com esses temas ligados à governança e relações familiares. As empresas familiares, elas têm uma característica de ser o principal tipo de organização existente não só no Brasil, mas no mundo todo. É o tipo organizacional mais comum dentro da sociedade, do ambiente corporativo global. Um dos grandes desafios é justamente à medida em que as organizações se desenvolvem, o processo de transição, de sucessão dentro dos grupos familiares se desenvolvem, como é que se mantém as características positivas, a energia positiva por trás de uma família empresária à frente do seu negócio e como mitigar ou tentar minimizar os riscos associados a todas essas transições que ocorrem no seio das famílias empresárias. Bem, dito isto, eu gostaria de colocar, então, a Adriana para fazer essa exposição. Será uma palestra muito especial aqui, colocada para vários interessados em entender mais do assunto, que terão a oportunidade depois de se aprofundarem em um programa que o IEL está desenvolvendo com a FIA. Então, eu vou passar imediatamente a palavra para a Adriana. A Adriana fará a sua exposição e, na sequência, eu retornarei para a gente fazer uma rodada de debate com os participantes que estão aqui ao vivo nos prestigiando. Adriana, por favor, o palco é seu, fique à vontade aqui para a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Cláudio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante e tão querido, né? Acho que para mim e para muitas pessoas. E com tanta delicadeza que precisa, né? Me apresentando um pouquinho para a gente falar desse tema. Então, eu sou Adriana Adler, formada em marketing com administração e depois eu fui fazendo cursos até para mudar para a atuação como consultora em governança em empresas familiares. Então, eu sou formada também em mediação de conflitos, sou mediadora, coach e fiz vários cursos também na área justamente de governança familiar, governança corporativa e várias coisas também no IBGC, fora, né, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Fundação Dom Cabral, enfim. A gente sabe que isso é uma jornada para todos nós, profissionais que atuam com empresas familiares e também para as famílias empresárias. Eu mesma venho de família empresária, então eu diria assim, mudei do lado da mesa, né? E fico muito feliz em poder ter feito essa passagem, por justamente entender qual é a delicadeza que existe nas famílias, mas também qual é a necessidade que as empresas têm. Bem, feito isso, né, a apresentação feita, vamos começar. O que é uma empresa familiar, né? Você tem várias definições no mercado. Agora, assim, tem pessoas que dizem quando passa uma empresa de geração para geração. Então, isso define empresa familiar. Ou então, quando uma família tem o controle, uma ou mais famílias têm o controle daquela empresa. Então, alguns ligam à propriedade, outros ligam à gestão, que a família está na gestão. De qualquer forma, para a gente entender o que seria uma empresa familiar, né? E por que só 10% das empresas familiares chegam na terceira geração? A gente tem vários estudos, esse percentual muda de país para país,
Mas mais ou menos você tem, enfim, Grã-Bretanha, na segunda geração, você tem vários exemplos aqui de até onde que chega nessa terceira geração. São muitos desafios, né? Uma coisa é quando aquela família, aquele casal, ou dois irmãos, ou enfim, os fundadores começam a empresa com um objetivo, com um momento, uma maturidade de mercado. Outra coisa é você herdar. É muito diferente, né? Porque uma coisa você teve a ideia, você começou. A outra coisa você herdou. E aí combina com a sua vocação, combina com as suas competências. É esse legado que você quer dar continuidade? Então, assim, tem uma série de razões para estar, vamos dizer, cuidando para a gente entender esse lado. E começa entendendo assim, quer dizer, a família, o negócio, a empresa familiar, ela começa dentro da família. Então, o negócio está dentro da família, ele existe basicamente para dar sustento para aquela família. Então, ele está dentro do sistema. Com o tempo, conforme cresce, ele vai aí ganhando um certo espaço e não está dentro, ele aí já tem um corpo próprio, que uma coisa é o negócio, a outra coisa é a família. São dois sistemas completamente diferentes, né? E ainda assim você tem um terceiro sistema que atua aqui, que é o sistema da propriedade, né? E assim se forma o modelo dos 3 círculos, é um modelo já tradicional, que é uma forma de você olhar para as empresas familiares e entender um pouquinho o que acontece nessa dinâmica, né? E a gente vai aprofundar isso aqui nesse próximo slide, né? O modelo dos 3 círculos, vocês percebem que tem, para cada espaço, um papel. Então, você está dentro do negócio e você não é da família, você é um executivo. Ou você é da família e trabalha no negócio, então você é familiar executivo. Agora, ou você pode ser da família, você nem trabalha na empresa e tampouco não é sócio. Você pode ser cônjuge, pode ser um filho, uma filha, então você faz parte da família, mas não faz parte da propriedade, você não é sócio. A questão que numa empresa familiar, primeiro, que cada um desses espaços tem demandas, expectativas e receios diferentes. Você está posicionado em um lugar diferente, olhando para aquele negócio, ele tem um significado diferente. E hoje é isso. Em 5, em 10 anos, possivelmente, você almeja ou você vai mudar de lugar nesse quadro. Então, você hoje é família, mas amanhã você é uma família, você é um familiar que vai ser sócio. Então, o que muda aí? Quais são os receios? Quais são as expectativas, quais são os direitos, quais são os deveres, né? Então, essa compreensão, se cada família pudesse começar a fazer um mapa, onde estou, né? Quais são meus receios, quais são minhas expectativas, quais são minhas dores hoje, e depois, em 10 anos, o que eu imagino, onde estarei, onde eu gostaria de estar, e o que eu imagino que vai acontecer em termos da dinâmica entre sócios, entre família, entre executivo, quer dizer, e você poder escrever isso, e todos da família poder mapear isso, e depois ter uma discussão aberta, porque são temas muitas vezes delicados, né? Mas isso é a primeira conscientização, onde estou e para onde vou, né? E aí, justamente você tem exatamente todas essas diferenças de demandas nesses 3 sistemas. E a questão é que numa empresa familiar é muito comum que a mesma pessoa ocupa, vamos chamar assim, os 3 chapéus. Então, ele é sócio, ele trabalha na empresa e ele é da família. Então, por exemplo, o fundador tem esses 3 chapéus. E ele segue a vida assim, está tudo ótimo. A questão é que, com o tempo, é necessário, até para você poder diferenciar esses sistemas, que cada um ocupe um chapéu num determinado momento. Quer dizer, você pode continuar tendo os 3 chapéus, mas existem maneiras adequadas, fóruns adequados para você tratar cada um deles. Até para você tratar a família como família e negócio como negócio. Então, esse equilíbrio entre família e negócio cria, né, e é muito importante, todo o ambiente de confiança, de equilíbrio, desse comprometimento para desenvolver o negócio. Porque fica a pergunta, afinal, a família que serve a empresa
ou é a empresa que serve a família? Quem serve quem? E é uma pergunta, assim, vamos fazer ela com a mais sinceridade possível, né? A verdade é que não deixa de ser uma troca, né? O que não pode é você ter a empresa servindo a família, porque isso não vai se sustentar. A família cresce, ela tem demandas, a empresa tem as suas demandas de crescimento, de investimento, e aí isso não para em pé, né? Então, falando um pouco mais dessas 3 dimensões, quando você fala da família, esse sistema, como é que ele funciona? O vínculo dele é afetivo. Uma família, ela funciona, ela quer proteger, ela quer dar oportunidades iguais. Então, eu dei o carro para um, vou dar para o outro. Eu vou dar a oportunidade para um, vou dar para o outro. Então, a questão da igualdade, da proteção, são como que regras desse sistema. Já no sistema do negócio, o vínculo, ele é econômico. Tem a ver com realização, tem a ver com fazer. E aí, não é todo mundo igual, né? Você tem, dependendo da sua atribuição, uma remuneração diferente. E você entende que isso é justo. E muitas vezes, aqui já começa, por exemplo, a primeira confusão. Você tem familiares que têm a mesma remuneração por serem familiares, porque estão atendendo ao vínculo afetivo, o vínculo de proteção, o vínculo da igualdade, o princípio da igualdade. Só que isso não cabe numa empresa, porque, vamos dizer, um assistente, o presidente da empresa ter a mesma remuneração, vai causar uma sensação de injustiça, e isso vai dar problemas em algum momento. Então, agora, muitas vezes é o que acontece, né? Então, esse é um exemplo para cuidar, né? E o outro sistema é o da propriedade. Então, aqui o vínculo é sobre o direito, sobre o poder, sobre direitos e deveres que o acionista tem, né? Bem, e aí você vai estar falando dos dividendos, você não vai estar falando de remuneração como trabalho, que seria o prolabore ou o salário, né? Então, essa aí é a primeira confusão. E tem uma grande máxima, né? Irmandade não garante boa sociedade. Eu posso ser excelente irmão, a gente pode se dar super bem, adoramos comer uma massa junto, viajar junto. Agora, outra coisa é ser sócio. E aí nós estamos falando de investir em conjunto, nós estamos falando em qual é o apetite ao risco que você tem, qual é o apetite a se endividar, até onde você quer crescer. E eventualmente um está feliz com a loja de rua, o outro quer abrir em todos os shoppings. É uma dinâmica completamente diferente, é um risco completamente diferente. Então, como é que você faz para aprender a preparar irmãos a serem bons sócios? Porque eles vão herdar, né? E é claro que eles podem decidir que eles querem sair da sociedade, mas, enfim, aliás, a pior coisa é você ter sócio junto que não quer estar junto. Então, essa também é uma grande máxima de empresa familiar, quer dizer, a pergunta, para que estamos juntos? Até onde isso é valioso, valoroso, até onde a gente agrega valor junto e até onde a gente está destruindo o que a gente construiu, né? Então, temos essa vocação, porque a pergunta é individual e a pergunta é no coletivo também, para que estar juntos, né? E as principais, então, armadilhas na empresa familiar, a primeira é essa, quer dizer, confusão, eu sou dono, eu sou sócio e eu tenho a capacidade de dirigir. A outra eu tenho essa confusão do fluxo econômico. Então, a empresa é minha e aí eu vou, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser, eu vou eu tiro o dinheiro que eu quiser, eu pego o empréstimo que eu quiser, porque afinal a empresa é minha, né? E na verdade, não é bem assim. Vamos lembrar, vamos tratar a empresa como empresa. Você já imaginou se vai cada um lá e faz as suas questões pessoais, né? A outra confusão é justamente esse laço afetivo. Então eu gostaria que meu filho, meu sobrinho trabalhasse lá, desse continuidade, fosse o meu sucessor, porque eu gosto dele, eu gostaria que continuasse na família, mas não necessariamente tem a competência para isso. Então tem uma confusão. Eu estou decidindo pelo lado afetivo ou estou decidindo pelo lado da competência, né?
E a questão da transição de gerações, né, na sucessão. Hoje mesmo, eu falando com uma família, tinha uma coisa assim, uma regra: quem for trabalhar, membro da família que for trabalhar na empresa, pode ter outra atividade ou tem que ter exclusividade? E a primeira geração, que são os fundadores, não, exclusividade. E a segunda geração estava, olha, hoje em dia, né, flexibilidade. Qual é o problema da pessoa ter uma outra atividade se ela cumprir aqui a sua performance? E aí fica aquela questão, porque é uma visão diferente das gerações, aonde sabe muito bem a dedicação que teve para levantar aquilo e fazer acontecer, e não acreditar que é possível você ter 3 atividades ao mesmo tempo e fazê-las todas bem, né? E aí entra o debate, né? Mas são essas diferenças, por exemplo, que existe, né? Também tem uma questão da questão cultural, né? O quanto que a cultura de você trazer uma pessoa de fora, um executivo de fora, e quanto que ele é compatível, na verdade, aí não é nem questão de se conhece o setor, é o DNA, se ele encaixa nos valores e princípios daquela família, porque se não tem esse encaixe, esquece, né? Porque tem muita coisa que você aprende, mas cultura e valores ou você tem ou não tem, né? Esse alinhamento, né? E também você tem a questão da informalidade, né? Que ajuda então, evidentemente? Eu gosto muito de fazer a comparação que não existem bons vizinhos, existem bons muros, ou seja, os limites. E aí você combina o jogo, você combina a regra, né? Regra de convivência, regra de interação, limites do que pode e o que não pode fazer. E aí você tem o protocolo da família, o acordo de sócios, enfim, você pode ter outros documentos e muito mais do que documentos, é a jornada, essa construção para poder falar sobre esses limites e ter a consciência dessa separação de papéis, né? Formalizar, portanto, essas relações e conscientizar, então, desses papéis, né? Assim, aqui parece uma listinha simples, né? Mas eu diria que só essa listinha já ajudou bastante, né? E aqui os 3 círculos falando, bom, existem os fóruns e os instrumentos da governança que ajudam também, né? Então aqui é o clássico, né? Você tem o Conselho de Família que vai estar apoiando, e o que ele vai estar principalmente regando? Respeito e confiança. Vamos lembrar que quando você tem um ambiente de confiança, as coisas fluem. Agora, você tem que ter um ambiente de confiança, mas não tanta confiança no sentido que você fecha os olhos, né? Então, o monitoramento, o combinado, o escrito, ele é importante, né? Mas a verdade é que quando você tem um ambiente de confiança, tudo flui melhor, né? O trabalho basicamente também fica mais divertido, né? No caso dos sócios, você tem a reunião de sócios, a assembleia para empresas abertas, e o que você está cuidando aqui, né? Em inglês, stewardship, né? Quer dizer, a lealdade, né? É como que uma coisa condominial, porque você como sócio, você vive num coletivo, num condomínio, então respeito a esse coletivo, né? Então é quase como uma visão de cidadão, né? Te transforma com uma visão de cidadão e não tão individualista. E na gestão, a gestão, é a diretoria executiva, são os gestores da empresa, nós estamos falando então de competência, né? Na família, portanto, você trabalha os valores, a missão, você trabalha a identidade, o compromisso, a aspiração da família, e você então faz esse documento que eu mencionei, o protocolo da família. Já na propriedade, nós estamos falando da educação, da responsabilidade de ser acionista, muitas vezes comandado pela família, pelo conselho de família, mas para atender porque a pessoa vai ser sócio um dia. Então, ela entender o que significa isso, essa responsabilidade de ser sócio, né? Claro que na parte executiva, o que nós estamos falando? Legitimidade, credibilidade. Então, não é porque você é família, você conquistou a credibilidade dentro da empresa e fora no mercado. E você vai construindo isso, conquistando isso e também com os outros demais membros da família, né? E aí quando você fala de tudo isso, chega no termo na questão da sucessão. E é impressionante, né? Sucessão é uma coisa que já existe há milênios, tá certo?
E ainda assim, poucas empresas fazem o planejamento de sucessão. Por que será, né? E aí você tem assim, vamos falar da importância primeiro, né? Para que serve você, né, falar de sucessão? Primeiro que você tem aí todo um mercado cada vez mais complexo, precisando de lideranças. Na verdade, o mundo está precisando de lideranças, né? Então, países, né, as empresas. E aí você tem uma questão que você dá o sinal da continuidade, né? A principal função do conselho de administração ou conselho consultivo numa empresa é justamente a escolha e essa conversa, esse monitoramento, essa dança junto com o presidente ou diretor-geral da empresa, porque é o responsável por tocar a empresa, liderar a empresa no dia a dia, né? E aí você tem também uma questão de idade, expectativas, né? De fazer, então, eventualmente, está indo muito bem, então por que você vai pensar em sucessão? Você vai pensar em sucessão porque dá uma ideia para os próximos que estão chegando, que tem espaço, que há um caminho. Então, para a pessoa também ter uma motivação do que ela está fazendo lá, ou eventualmente, se ela não enxerga essa motivação, ela possa tomar alguma decisão, né? Preservar o patrimônio, né? Afinal, alguém vai estar cuidando. Porque uma das razões da questão que não chega na terceira geração é justamente a sucessão. É um dos principais desafios da empresa familiar. Eu diria que talvez é o principal, é o primeiro, né? Qual é a grande dificuldade, né? Ou você não tem alguém, você não tem um líder ali para estar assumindo, então não tem os talentos suficientes para assumir, ou você tem, mas tem conflitos, né? Quem vai ser? Então você tem um conflito, ou você tem outros conflitos que aí não tem a ver com sucessão. São as razões por que as empresas perdem essa história da continuidade, né? Então, esse cuidado com a sucessão, de dar o espaço, dar o caminho e combinar esse jogo é vital. E ainda assim, a minoria das empresas que fazem, né? E aí você tem outras vantagens para fazer. Você está dando uma mensagem clara, não só para os colaboradores, mas para o mercado em geral, né? Quem é que vai assumir? Porque muitas vezes os fundadores eles têm um carisma, um jeito de fazer, e as pessoas ficam muito inseguras. Quem vai ser o próximo, né? Então, com quem que eu vou lidar? Né? E aí fica muito claro, e fica claro também a intenção daquela família de dar continuidade, né? Então o mercado está enxergando tudo isso. Você está definindo métricas para quê? Para a sucessão, você dá o caminho, então é uma transparência, tá? O jogo está aberto, né? E então também por isso é um ambiente que constrói justamente essa confiança, né? E a questão então da estabilidade, né? Sustentabilidade evidentemente. E um fator de retenção com as outras pessoas, porque quando você faz um planejamento de sucessão, você está cuidando também das pessoas que estão querendo, almejando alguma posição e às vezes não são elas as escolhidas, né? Mas você tem um cuidado também com elas. Então, ele serve também para você cuidar de tudo isso, né? Desculpe. Agora, por que então poucas fazem, né? Tem um lado que é você pensar para frente, então a gente está muito acostumado e tem mais aquela energia de fazer, assim, matar um leão por dia, fazer a coisa acontecer, é uma coisa às vezes muito para frente. A questão que você está lidando com temas, às vezes tabu ou delicados, você está lidando com a finitude, né? Quer dizer, uma coisa é você ter uma perspectiva pela frente, outra coisa é falar, bom, o que eu vou fazer? Né? Então, um fundador que trabalhou na empresa anos e anos, com uma dedicação, quase que se identifica com aquela empresa, muitas vezes, inclusive, a empresa leva o nome da família e não tem uma outra atividade, aliás, é apaixonado pelo que faz, então fica um vazio, né? Fica um, bom, quem sou eu? O que eu vou fazer? Né? Então, é algo que, sem dúvida, algo que dificulta, né? A questão da dinâmica no próprio conselho, porque o conselho ajuda muito no planejamento de sucessão. Eu diria que assim, uma coisa puxa a outra, né? Você instalar um conselho e aí preparar a sucessão, porque você tem aí também um caminho
para sócios da família, seus membros da família, inclusive, por exemplo, o fundador, ter um espaço, ter um lugar onde ele vai exercer um outro tipo de papel e vai aprender a exercitar esse outro tipo de papel que é muito mais estratégico e vai estar apoiando para dar continuidade daquilo que foi construído, né? Às vezes você não tem justamente esse processo e às vezes você não tem os talentos internos, então, assim, vamos lidar quando acontecer, né? Porque a gente não sabe muito o que fazer, porque não sei quem seria, não sei nem quem preparar, porque não estou enxergando, né? Dentro aqui do quadro organizacional, né? E tem uma questão muito delicada que é saber avaliar. Aí, a delicadeza de avaliar pessoas da família, mas avaliar em geral. É uma tarefa muito difícil, quer dizer, como é que você avalia as pessoas, né? No seu potencial. Quer dizer, você avalia o que ela já fez, o perfil, que tipo de desafios que tem pela frente. Não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente normalmente gosta de fazer aquilo que a gente domina bem. E a avaliação é algo difícil de fazer, né? Bem, então tem todos esses desafios. Além disso, você buscar um clone não existe, né? Absolutamente. Então, muitas vezes, um fundador, ele vai estar, o que ele faz vai estar dividido, vamos dizer, em 2, 3 pessoas, né? Em diretorias diferentes. A composição não dá para fazer igual, né? E tem famílias, por exemplo, vamos dizer, um irmão e uma irmã, eles têm uma dinâmica que para eles funciona, mas para frente não vai ser assim. Então, os próximos que entram têm que ver que tipo de estrutura que vai funcionar e como que eles vão tomar a decisão junto, porque eventualmente esses 2 irmãos tomam a decisão já um olhando para a cara do outro, já entenderam tudo, mas isso não necessariamente se replica para baixo. Então, como que vai ser a tomada de decisão, como que vai ser o debate aprofundado, como que vai ser os vários perfis para cada posição que é exigida na empresa hoje e no futuro. Então, são todas coisas que precisa estar analisando, né? A questão também de confiança, você não herda, né? Você conquista, e você conquista passo a passo, né? Então, e uma bola fora, vamos dizer assim, vai ser muitas pedrinhas aí depois para você reconquistar, né? Essa confiança, né? E a questão também é que todo esse processo, ele demanda tempo, paciência, e as pessoas querem tudo para ontem, né? Provoca, então, esses temas de constrangimento, de justamente você, por exemplo, vai estar avaliando pessoas da família e no fundo, às vezes, você até sabe, mas como é que você vai falar? Então, recentemente, uma empresa, ela tem todos da diretoria são da família. E fala assim, olha, na verdade eu tenho gente fora da empresa, num outro negócio, que seria ótimo a gente ter aqui, adoraria trazer. E aqui mesmo tem pessoas que não estão mais dando conta do recado, mas estão aqui desde o começo, né? Então, como é que você faz? Porque a nossa harmonia é muito boa, não quero quebrar a harmonia. E aí, como é que você faz um omelete sem quebrar ovos, não é mesmo? Então, assim, é muito delicado, tem que ser feito com muito respeito, com muita transparência, mas essa conscientização que empresa é uma coisa, família é outra, e chega um momento que isso, quando está muito fusionado, pode atrapalhar e tem que ter esse esclarecimento, né? E construir isso com respeito e com cuidado, né? E as expectativas diferentes das gerações. Outra questão da sucessão é o tabu, às vezes, porque você está lidando com patrimônio, né? Não podemos falar em dinheiro, não podemos falar em patrimônio, são assuntos difíceis, então ninguém nem fala, né? Dependendo também da cultura, né? Daquela família, do país que está inserido, né? Agora, isso tudo é um processo, né? Como é que ele se dá? Como é que você começa? Falei, bom, então é difícil, é importante, então tá, agora como é que eu começo, né? Primeira coisa, o que a família quer? Qual é a aspiração da família? Ela quer continuar no controle? Ela entende que ela tem a vocação e competência para estar na gestão? Algum deles vai se preparar para estar no conselho, né? Quais são os valores, quais são as ambições, o que une essa família? E isso todo filosófico, mas isso está por trás de todas as decisões, a cultura, os valores, né? E aí, uma vez que você tem isso esclarecido,
você tem coisas, instrumentos e fóruns na governança que te ajudam a ir para o outro lado, que é separar os papéis, né? Então você tem responsabilidades, fórum, como que nós vamos tomar decisão, quem tem alçada para tomar que tipo de decisão, e aí você tem o acordo de sócio. Então, se na família você tem o protocolo da família, que é um grande combinado moral do que acreditamos, afinal, por que estamos juntos, nossos valores e principalmente algumas regras de como que a família vai se dar, tem um vínculo com a empresa. Já na governança, quando você tem o acordo, ele tem muitas coisas que vão refletir o que foi combinado no protocolo, mas ele tem outros termos também, outras regras, que é literalmente como que os sócios vão lidar entre si. Como o sócio entra, como o sócio sai, justamente porque você precisa cuidar desse lado de se é para a gente estar junto, é porque a gente é forte junto, mas então, se alguém não quer estar junto, tem que ter uma vazão. E se a gente não quer algum outro sócio junto aqui por alguma razão, herança, etc., um sócio quer trazer uma pessoa de fora da família, os outros não querem, quer dizer, você tem uma série de instrumentos para proteger esse patrimônio, proteger, vamos dizer, esse projeto coletivo que aí uma coisa nutre a outra, está protegendo isso, está protegendo a família e dando essa consciência. E no processo de sucessão, você tem que cuidar, obviamente, do preparo do sucessor, seja ele da família ou não, né? Então, a clareza, a métrica, como é que ele chega lá, conhecimentos, desafios, que tipo de responsabilidades que ele precisa ter, em que tempo para aprender. Então, o ser humano, ele aprende na crise. Agora, a gente não precisa lá colocar uma crise para o outro aprender. Então, a gente põe desafios, uma nova posição, outras responsabilidades. E você vai testando se a pessoa se dá bem ou não, né? E toda essa adaptação de conhecimento. Então, tem todo um preparo, e um preparo também de como é que, no caso, se for membro da família, como que vai lidar com os demais familiares, porque ele precisa ter essa legitimidade na família e dentro da empresa, né? Uma vez num processo de treinamento, a pessoa entrou lá como, vamos dizer, fez um estágio, né? Um jovem, e estava na faculdade, mas assim, marcou hora com os executivos iam contar sobre a empresa, fazia parte daquilo que a gente fala da educação, quer dizer, ele está entendendo como é a empresa da família, etc., né? E ele não aparecia, simplesmente ele não foi. Então, assim, como é que fica a imagem dessa pessoa? Como é que fica a construção de uma legitimidade se um dia ele quer ser um líder nessa empresa? Aquelas pessoas vão continuar lá eventualmente, vão lembrar, aquele que marcou e nem aparece, né? Então, assim, são coisas que você tem que abrir a cabeça das pessoas para mostrar o que você está construindo, qual é o formato que você está construindo, porque isso tudo conta. E claro que você tem que preparar também o sucedido, né? Porque ele vai estar assumindo um novo papel, não só na organização, mas na sociedade, porque ele precisa ter outras atividades. Então, aqui é fundamental ter também novos projetos, até porque ele vai ter que estar trabalhando esse desapego da autoridade, né? Sempre as pessoas perguntavam para ele o que fazer, o que não fazer, agora não vão mais, né? E, aliás, eventualmente vão perguntar, inclusive, se ele está ali, andando por ali, mas ele tem que falar, não, agora não é mais comigo, né? Então, como é que você aprende a transmitir conhecimento e dar espaço para o outro? E, principalmente, quanto mais papéis você tiver, quanto mais atividades você tiver na vida, melhor porque aí você tem a tua energia, a tua vocação, a tua identidade para poder alimentar, vamos dizer, a alma e, eventualmente, financeiramente também, mas acho que nesse momento nós estamos falando principalmente da identidade, né? De você ter espaço, outros espaços para exercer a liderança, exercer aquilo que te dá prazer, né? Então, não pode ser esquecido, tem os dois lados. E eu gosto de fazer essa referência assim, coesão. Cada família tem um esquema diferente de por que está junto. Estamos juntos, a gente só fala da empresa. Estamos juntos, tem a vovó que, sabe, faz toda uma coesão, faz integração, tem um almoço de família todo domingo. Quer dizer, as famílias elas se juntam
e elas têm um tipo de coesão, o orgulho pela empresa, ou é o dividendo. Eu, assim, na verdade, não tenho um vínculo emocional tão forte com a empresa, mas é um excelente negócio, então eu quero continuar sendo sócio. Então, é diferente daquele que são atividades diferentes que você vai estar desenvolvendo naquela família, dependendo de o que é importante, o que faz aquela família ficar junto, né, e ter uma coesão. Qual é o significado que a empresa da família tem para cada uma das pessoas? O que significa a empresa? Né? É um lugar onde eu me realizo, porque eu faço meus projetos e eles dão certo. É um lugar onde está o meu patrimônio, então tem a ver com o lado financeiro, a minha segurança financeira. É um lugar onde eu tenho contato com meu pai, com outras pessoas da família. Então, muitas vezes fala assim, na hora que não tiver mais empresa, eu acho que a gente não vai mais se ver. Então, eu já escutei isso. Né? Então, qual é o significado daquela empresa? E é filosófico, mas dependendo do significado, dependendo da coesão, você consegue entender melhor quais devem ser os papéis de cada um, qual é o seu papel e compreender os papéis dos demais. Porque quando fala do significado, o significado ele é diferente para cada um. O importante é saber se a família queremos estar junto, fazemos um trabalho bom estando junto, a gente agrega valor estando junto, isso é uma resposta coletiva. Mas o significado que tem aquela empresa para cada um é diferente. E ele pode também ir se modificando com o tempo, né? O engajamento, quer dizer, eu nem sei o que é a empresa da família, as pessoas nem me contam nada, então como vai ser esse engajamento, como que vai ser essa motivação eventualmente dessa pessoa de colaborar naquela empresa. Então a família ela dá sinais para os demais, conforme ela imagina que ela gostaria a família mais perto, a família mais longe, desse significado, e as pessoas podem perguntar, provocar, questionar sobre isso, né? Mas gira muito em torno disso, né? E, como eu comentei, o conselho ele faz um papel fundamental aqui, né? Justamente até também para ajudar nos critérios desse novo líder. Normalmente, quando você tem um conselho consultivo, conselho de administração, você pode trazer conselheiros independentes, conselheiros externos, que não estão emocionalmente ligados com a família, com as questões, e podem, então, portanto, também ajudar, né, nessa delicadeza de uma avaliação, vamos dizer, mais objetiva. Então, traz essa objetividade e ajuda também num diálogo aberto. Por que você precisa desse diálogo aberto? Eu preciso conhecer quem são os talentos, né? Então, o conselho não pode ficar distante dos líderes, né, da diretoria, dos gerentes importantes daquela organização, justamente para trabalhar a sucessão, né? E garantir todo esse processo. Vamos lembrar que em todo esse sistema, nós estamos falando de cuidado também com a carreira dos familiares, esse conselho que vai se ajustando com relação ao momento da empresa. O próprio conselho pode ter um papel diferente, agora o papel dele é ajudar na sucessão. Depois, quer dizer, dependendo do que está acontecendo na organização, ele tem papéis diferentes, ele tem momentos diferentes, né? Apoiar um novo diretor-geral. Então, é quase como que um conselho tem um papel de coach, de mentor, né? E eu estou falando o conselho em geral, às vezes tem um conselheiro que faz um pouco esse papel, né? Cuidar do sistema de avaliação do sucessor, né? Não só para ele, como é que ele entra como sucessor, vamos dizer, escolhido, né? Mas depois também na continuidade, né? E a relação também com os demais sócios, quer dizer, a comunicação, o programa de, né? Como que você faz todo o preparo, né? E aí eu trago esse olhar externo e como que isso ajuda. É possível trazer um conselheiro, é possível trazer um consultor ou um mediador, é possível trazer um executivo que não é da família. São papéis totalmente diferentes aqui. Mas o que eles trazem? Uma objetividade, um olhar, eventualmente, com referências do mercado
e com benchmark, etc., né? Dando assim, colocando um espaço seguro para que esses temas delicados podem vir à tona. Então, ele é como que trazer uma objetividade para algo que tem uma carga emocional muito grande, né? E também um pensamento fora da caixa, ou pelo menos fora aquelas pessoas já estão acostumadas com um tipo de cultura, um tipo de pensamento, conhece muito bem o negócio, muito bem o setor, e vem um outro tipo de mentalidade até, né? E isso ajuda bastante. Então, ajuda bastante, seja no papel que for, dá uma quebrada, vamos dizer assim, né? Complementa muitas vezes o conhecimento, mas mais do que isso, traz um olhar. Sabe quando você está na sala e você tem um convidado, o comportamento muda quando você tem um convidado. É bem diferente a liberdade que existe numa família, a intimidade que existe, e você tratar familiar na empresa, já que você tem essa intimidade, você esquece que aquela pessoa é um gerente, é um diretor, é subordinado, etc., porque ele é irmão, ele é primo, ele é tio, enfim, né? Então, na hora que você tem um estranho da família ali, o comportamento muda, e isso ajuda, né? Então, a criar um politicamente correto ali, né? Eu gosto muito do exercício onde, até para aprender esses papéis, você coloca, como se fosse o crachá, né? Aquele prisma que você coloca na mesa, dizendo, você está numa reunião, e se você tem lá, de um lado está escrito família, do outro lado está escrito gestor, do outro lado está escrito sócio, né? Um prisma, 3 lados. E aí a pessoa está lá numa reunião, por exemplo, de gestão. Se ela vira para o irmão e fala de uma forma, nada a ver, quer dizer, fala de uma forma que você não falaria assim para um diretor, né? Então, qualquer um pode ir lá mudar o seu prisma, porque você se comportou, você falou como uma família. Só sabendo disso, é como se fosse um joguinho, só sabendo disso você já se conscientiza do que você tem que fazer. Então, não deixa de ser um exercício para aprender esse comportamento, e esse lado de você ter alguém de fora ajuda, né? Os principais recursos que você tem, eles podem ser, por exemplo, confiança. Se eu tenho pouca confiança, eu tenho receio, então eu não confio. E aí eu vou ficar pedindo informação, pedindo coisas, né? Se eu tenho muita confiança, eu não vou pedir nada, e é o que for. Então, por exemplo, numa empresa familiar, então, sei lá, a filha tal virou a sucessora, né? E tá ótimo, tá tudo indo bem. Eu sou uma sócia, irmã dela, que tô fora da empresa, tá tudo ótimo. Eis que a empresa começa a ter problemas. E aí eu falo, tá vendo? Ela não é tão boa assim. Cadê os dividendos? O que está acontecendo com a empresa que papai criou, né? E onde eu estava antes? Por que eu não estava acompanhando como sócia, com meus direitos e deveres de estar acompanhando o que a gerente geral está fazendo, a diretora geral está fazendo? Então, muitas vezes, é cômodo ficar, terceirizar para o outro, né? Não ter esse engajamento. E aí, quando você tem muita confiança, mas depois, quando dá algum problema, né, o caldo entorna, né? A questão do engajamento, isso é sempre uma pergunta na família: como é que eu faço para engajar a próxima geração? Bom, se você sempre distanciou essas pessoas, falou, não, cada um cuida da sua vida, eles foram cuidar da vida. Então, é possível trazê-lo de volta? É possível, mas vai ser mais difícil. Então, começa sempre de pequenininho, na verdade. Quando a gente fala, a família quer que o negócio continue no controle da família, que é a primeira pergunta, aquela lá da aspiração da família, o que ela quer, o que ela pretende, então ela tem que regar isso, quer dizer, não acontece mágica, né? Então, olha, visita, vamos conversar com os executivos, porque você não gosta de alguma coisa que você não conhece. Então, você tem que ir lá, pouco a pouco, e conhecendo mesmo de jovem, né? E projetos, alguma coisa, estágio, etc., para ter essa aproximação, né? Ou você não, eu já sei tudo, eu trabalho não sei aonde, que é ótimo, mas você não foi lá conhecer. Aquela história de você achar que você sabe o que o teu cliente quer, vai lá, você foi conversar, ele quer aquilo mesmo, né? Quer dizer, então às vezes falta, né, um vínculo,
né, uma conexão melhor, né? A questão de dinheiro, quer dizer, você tem muito, você tem pouco, você perde oportunidades, né, ou você desperdiça. Então, como é que é a relação com o dinheiro, né? E o principal, talvez, né, porque com talento, né, quando você tem talentos que não contribuem, então você tem pouco talento, ou você tem muito talento, mas aí você também acha que você não precisa de ninguém para ajudar. Eu dou conta aqui, não preciso mais de ninguém. Então, arrogância. Então, na verdade, que os recursos, sempre a gente precisa olhar como é que a gente está olhando para esses recursos e se a gente está em algum extremo. Os extremos são perigosos, né? E aí, eu gosto muito de trazer vamos dizer, esse sisteminha, né? Vocês vão perceber que é tudo com C, né? A gente colocou tudo no C, mas assim, o que traduz, né, uma família empresária assim, de excelência? A primeira coisa são os valores. Valores é a cultura, é o DNA daquela família, né? Então, como que ela pensa? O que é importante? Então, tem famílias que falam assim, não, os valores é do senhor Zé. Quer dizer, ou seja, né, ele fez a empresa e ele acredita em aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. O mercado inteiro sabe disso. Então, confia na qualidade, enfim, em quais são os valores daquela família, né? E como que, porque os valores da família e a dinâmica da família também, elas são automaticamente transmitidas para a empresa. A cultura da empresa e o DNA da empresa, da onde que ele vem? Ele vem, é o tom que os sócios e que a família dá. É claro que ele vai criando a sua perna própria ainda mais conforme cresce. Mas num primeiro momento, é totalmente um espelho, né, da família. Então, claro que aí se você tem uma cultura que favorece, né, tanto melhor. A questão da clareza. Então, assim, quais são os critérios? Eu posso isso, eu posso aquilo, quais são as expectativas, né? Eu gostaria de assumir tal coisa, eu tenho espaço para isso ou não, né? E a clareza dos limites dos papéis. Então, lembrando o muro, né? As regras, a disciplina, né? E aí você tem, claro, a competência, a vocação. Empresa familiar, às vezes tem muito, vamos dizer, preconceito, né? Aquela lá é uma empresa familiar, como se isso fosse denegrir alguma coisa. Ao contrário, empresas familiares, onde você tem pessoas que têm competência, têm vocação e têm a paixão por aquilo lá, é muito forte. Então, só que você precisa dessas duas coisas. Não adianta você ter a paixão, gostar, mas você não tem a competência. Também não adianta você ter a competência, mas você não tem essa motivação para estar lá. Agora, se você tem essas duas coisas, e para ter essas duas coisas exige, então, esse preparo, porque isso não nasce assim do nada, né? Você não nasce já com isso, você vai desenvolvendo no seu tempo, né? Tanto a paixão, como também a competência, né? A vocação, aí é muito forte. Em crises, vocês podem perceber, quer dizer, as empresas de controle familiar têm muito mais agilidade na decisão. A decisão está muito mais centralizada, mais fácil, mais fluida. Então, tem muitos executivos que querem trabalhar em empresas familiares por isso. Estou perto do poder, vai ser rápida a decisão, quer dizer, ou vai ou não vai, né? Então, aí você tem o outro C, que é a coesão. Quer dizer, afinal, temos afinidade, a gente está... pensamos, a gente quer a mesma coisa, a gente trabalha do mesmo jeito, né? Estamos indo para o mesmo caminho, né? E aí o que acontece? Como todos esses Cs anteriores, né? Basta ter duas pessoas e você tem duas cabeças, você tem que ter muita conversa. Você tem que ter abertura, e não só abertura, mas você tem que ter a coragem de antecipar problemas que podem acontecer, né? E inclusive nesse de conversa você tem que ter métodos para, olha, quando a gente tiver alguma questão, como que a gente vai resolver? E aí entra, por exemplo, primeiro eu tento aqui de falar diretamente, eu não consegui, eu tenho alguém de confiança aqui que tem uma boa entrada, você vai buscando recursos, mas aí você pode terceirizar, quer dizer, aí justamente entra a mediação, uma facilitação, um conselheiro independente que pode ajudar na conversa, quer dizer, você tem várias coisas que você pode utilizar, mas
para poder ter uma conversa adequada em função de pensamentos diferentes. Porque é natural. Não dá para falar, vamos evitar os conflitos. Você pode prevenir uma série de coisas, mas eles vão acontecer. É natural do ser humano porque não somos clones, graças a Deus. Então, aí o que você precisa é mecanismo de fazer essas pontes, de ter esses diálogos, né? Então, é uma grande jornada onde tem esse fio condutor que é a cultura, que é o DNA, que são os valores, os papéis claros, a clareza, né? A competência para estar ali à frente, né? E a conversa, caso nos momentos que precisar, que basicamente sempre vai precisar. E você precisa de muita coragem, né? Aí não digo nem família empresária, né? Para ser empresário, para ter uma organização, para tocar uma empresa, não é fácil, né? Cada leão, cada crise que a gente tem. E aí você precisa de muita coragem, muitas vezes, para tomar decisões que são muito difíceis, né? Então, também olhar um pouco como é o perfil das pessoas que estão na liderança, se tem esse perfil, se precisam de ajuda com relação a isso, né? Enfim, então, algo nesse sentido, né? Eu acho que a gente está caminhando aqui já para o final dessa parte da exposição, e agora a gente vai ter um momento para as perguntas, né? Eu espero que essa pincelada num tema tão complexo, tão bonito e tão gostoso, e tão, com a sua delicadeza, tenha inspirado nessa jornada de todos vocês, né? E ficamos aqui agora aguardando as perguntas, né? Boa jornada, obrigado aí por estar assistindo, né? E agora aguardando as perguntas, né? Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Uma ótima apresentação. Você abrilhantou um tema que, na verdade, é um super tema, um tema de altíssima relevância, né? Se a gente considerar a importância das empresas familiares na sociedade, na economia, a relevância econômica e social das empresas familiares. E você tocou em pontos muito sensíveis, né, dentro dessa tua exposição, justamente em como você lida com os aspectos positivos ligados às empresas familiares, como é que você transmite, né, torna a organização familiar longeva, aproveitando-se da energia positiva que as famílias empresárias têm por trás do negócio familiar, e, ao mesmo tempo, evitar uma série de armadilhas, né, de percalços que transformam, muitas vezes, conflitos ou opiniões distintas entre sócios, que podem ser opiniões absolutamente legítimas. Eu gosto de correr menos risco, você corre mais risco, eu quero ter mais retirada, você quer ter menos retirada. Quer dizer, muitas vezes conflitos naturais, né, legítimos, que são transformados em conflitos afetivos. Quer dizer, e aí você gera, muitas vezes, rupturas, né, e você conhece muito bem essa dinâmica, né, da relação entre empresa familiar e família empresária, e você acaba levando a empresa para um caminho de insustentabilidade, né, a empresa rachada, a empresa partida, né, os sinais que ela passa para o mercado são muito negativos, e, ao mesmo tempo, a família também, né, muito machucada. Não tem mais o Natal, não tem mais as festas, não tem mais a convivência, porque a empresa familiar contaminou a família e vice-versa, né? Então, acho que você tocou em todos esses pontos com muita eloquência, com muita didática. E agora eu gostaria justamente da gente aproveitar esse momento para receber aqui, né, para os participantes que estão aqui ao vivo conosco, para que enviem algumas perguntas, algumas dúvidas, tragam alguns pontos aí de referência para a gente poder debater. Eu terei a honra aqui de estar recebendo essas questões e levando para a Adriana, para você responder, para você, enfim, debater aqui com os nossos participantes, tá bom? Podemos começar? Eu já tenho várias questões aqui chegando. Deixa eu colocar uma pergunta que aqui está da Marina Benatti.
ela coloca a seguinte questão: Adriana, como garantir a continuidade do legado e dos valores da família quando os sucessores não são da família, mas profissionais de mercado? Né? Como é que essa não tem o mesmo sangue da família, né, à frente da organização, e como se transmite o legado da família nessas condições? Né? Excelente pergunta, Marina, e a verdade é que é uma pergunta, eu diria que ela é recorrente, acho que também até talvez pela dificuldade, né, que ela apresenta. Como é que você transmite valores? Não é falando deles, né, são as ações. Então, conforme se essa família ela continua como sócia, ou existe um conselho, no próprio conselho, a forma que esse conselho funciona já mostra os seus valores. E aí, todo o lado de, vamos dizer, as decisões, as políticas na empresa vão seguir as diretrizes que o conselho vai estar transmitindo. Então, assim, uma família empresária, mesmo ela não estando na gestão, ela está ali, né? E ela está ali cuidando das políticas, está cuidando de como que é feito uma integração, como que as pessoas são cuidadas na empresa, como que colaborador se dá um com o outro, como é que funciona tudo isso, né? Como que as principais decisões acontecem, né? Qual é o espaço, qual é a transparência, quer dizer, então seja lá qual for o tom da família, ela vai estar transmitindo, aí passa para a cultura da empresa. Em cultura da empresa, quando você está contratando pessoas de fora da empresa, ou mesmo são executivos dentro da empresa, mas que não fazem parte da família, os que são executivos que já vinham junto com a família antes, já conhecem, eles já vivenciaram isso. Para os novos, tem todo um lado de o contar a história, né? A gente fala muito a narrativa, né? Como que aquela família acredita, o que ela pensa, etc. E as próprias diretoria que lá está, vai precisar, vamos dizer assim, olhar e pensar como é a nossa cultura, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. Muitas vezes os valores são os mesmos, às vezes exercitados de uma forma diferente da família, mas o valor é o mesmo. E isso, na hora que você traz executivo, você já tem que estar checando isso, né? Assim, vamos dizer, você tem uma família que ela é religiosa e para ela é muito importante, tem uma série de coisas que afetam a empresa em função da sua crença. Se vem um executivo e não respeita isso, não vai funcionar. Então, não é que o executivo tem que ter a mesma crença, mas ele não pode desrespeitar, ele não pode achar aquilo tudo ridículo, ele tem que compreender, ele tem que respeitar, senão não vai funcionar. E isso é no contrato. Quando eu falo no contrato, é o contrato psicológico que você faz já na entrada, né? Muito bom, muito legal. Adriana, tinha uma pergunta anterior da Carolina, que me escapou aqui. Ela coloca o seguinte: Adriana, em um momento na sua fala, você citou sobre a comodidade versus engajamento da próxima geração. Como quebrar esse ciclo da comodidade para que seja valorizada a questão da profissionalização do sucessor? Interessante questão. Carolina, não sei se eu entendi a pergunta, né? Mas você profissionalizar o engajamento, você justamente assim, quer dizer, alguém que pode ser da futura geração, da próxima geração, ou da geração que é sócia naquele momento, fala, precisamos fazer, alguém puxa, e puxa e influencia os demais. Então não tem regra, qual é a geração que vai puxar. Já vi muitos filhos se preocupando e eles falando, olha, está precisando disso, está precisando de governança, etc. aqui, né? Meus pais aqui, com os meus tios ficam brigando, etc. Então se preocupando por exemplo, com a continuidade, com a governança. Com essa parte de engajamento, né? Alguém precisa puxar. Então alguém percebeu que isso é uma oportunidade ou um risco de não fazer. E aí começa a fazer atividades, né? São atividades muitas vezes que o conselho de família, então começa um conselho de família que vai tratar, o conselho de família ele pode tratar vários temas, né? Várias dimensões, uma delas é o preparo como acionista.
o preparo de um gestor. E aí tem o legado, a cultura, que foi a pergunta anterior da Marina, né? O próprio conselho de família, ele dentro da família, ele vai estar regando com as histórias, com os valores, né? Transmitindo isso de geração para geração. Porque a gente fala que é a cola, é o que une, né? Quer dizer, isso aqui é quase que a nossas pedras aqui, né? Nosso caminho, né? Muito legal, Adriana. Tem uma pergunta aqui colocada, eu não consigo identificar a pessoa, mas ela coloca o seguinte, a questão: quais drivers melhoram o engajamento / motivação das pessoas e equipe? Quais são, entendendo aqui, os drivers para engajar? E aí, linkando com a questão anterior, tem uma parte da questão aqui que coloca uma certa comodidade, né, de herdeiros que, enfim, acham que as coisas vão cair no colo naturalmente, né, e não se sensibilizam, não se motivam para se preparar para o processo sucessório, né? Então, essa questão tá colocando essa dimensão de quais os drivers, né, que você implementa para fazer esse engajamento acontecer de uma forma mais efetiva. Eu acho que o engajamento é assim, as pessoas no fundo, elas gostam de ter uma participação ativa, de ter autonomia. Não assim, você vai fazer aquilo, é a pessoa ter uma ideia e ela, né, ter a rédea na mão. Dá muito mais prazer você ter a rédea na mão. Então, só um exemplo, uma vez eu estava num seminário, foi apresentado um caso que eles pegaram um executivo que virou a pessoa que foi ajudar a família, né, nesses programas de desenvolvimento, e não estava dando certo. Aí eles falaram, bom, então o que vocês querem? E aí os próprios jovens desenvolveram um programa com temas que ele nunca tinha imaginado. Na época, isso faz, sei lá, 20 anos essa história, sei lá, nanotecnologia. Ele falou, nossa, eles estão interessados nisso. Então, ou seja, as próprias pessoas, então, elas desenvolveram o programa. E aí elas se responsabilizam, então dá muito mais prazer. Então, o engajamento acho que tem a ver com a participação, com literalmente o protagonismo, né? Ele dá trabalho, mas ele realiza, ele dá prazer. E a consciência, porque assim, sim, é capaz que vem uma série de coisas, vai cair no colo, não preciso fazer nada, eu vou ser sócio. Sim, mas você pode perder tudo amanhã, em 2 minutos. Então, assim, essa consciência do que significa ser sócio e a tua responsabilidade não só com o que significa em termos do seu patrimônio, né, mas do legado, e nós estamos falando de várias famílias ali, de todos os colaboradores e da comunidade ao entorno. Uma empresa, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Então, eu diria que até maior, muito mais ampla do que até os próprios colaboradores e suas famílias. Então, a gente fala até, né, de cuidar da sociedade como um todo. E ter essa consciência e o que você vai fazer para manter isso, né? Aí, agora, como fala, você pode levar, né, provocar, mas é uma coisa que você não força. Então, sempre você tem pessoas mais interessadas, mais engajadas e pessoas não. E não desanimem, porque assim, numa família é normal isso. Então, os mais motivados que vão fazendo e possivelmente eles influenciam os demais, eles puxam, porque dependendo da atividade que está fazendo, começa a ficar interessante e os outros acompanham. Ou, no mínimo, não atrapalham, né? Falam, pô, bacana o que está fazendo, legal para ele, eu não quero, mas assim, no mínimo, está enxergando e dando valor para aquilo que está sendo feito, né? Muito legal, Adriana. Tem uma pergunta aqui que daria uma outra palestra sua aqui. Tá? A pergunta é da Deusa Carvalho. Ela pergunta, Adriana, como deve ser a escolha e a formação de um conselho formado com conselheiros externos? Como deve ser a formação? Ela colocou aqui a formação de um conselho externo. Eu estou entendendo que é um conselho formado por membros externos, né? Começa de novo com a pergunta, para que aquela família quer um conselho naquele momento? Então, qual é o papel que esse conselho vai estar exercitando naquele momento, né? Então, para que quer o conselho? E aí, dependendo para que quer o conselho, você vai estar estabelecendo os perfis.
os perfis, de certa forma, assim como você faz uma contratação de executivo, pensando, bom, o que a empresa está precisando e quais são as competências necessárias, competências técnicas, competências socioemocionais, né? Cultura, valores, princípios e todo o resto que é necessário no conselho. Quando você fala de conselho, você está trabalhando em colegiado. É muito diferente de trabalhar no executivo. Então, essa pessoa ela tem que compreender esse papel, o que significa participar de um colegiado, tomar decisão em colegiado, ajudar esse colegiado, obviamente não atrapalhar o colegiado, né? E trazer a sua visão a partir do que você estudou, né? Então tem um lado aqui de verificar nos vários perfis complementares. Quando você fala complementares, um conselho ele fica muito mais rico conforme aumenta a diversidade. Se você põe um monte de gente parecida, um monte de clone, né? Você não ganhou muita coisa ali, né? E quando fala em diversidade, nós estamos falando de várias diversidades, né? Nós estamos falando de diversidade de idade, de gênero, de conhecimento, de bagagem, de origem. Quando eu falo origem, assim, porque às vezes até culturalmente, dependendo de onde veio, quer dizer, já traz também um outro tipo de visão, de mentalidade. Então, nós estamos falando de diversidade expandida aqui, né? E aí, então, cabe saber o que a gente já tem em casa, não vamos trazer igual, né? Começa por aí, né, essa história. E eu não sei se nessa pergunta tinha algo assim, não vai ter familiar, não vai ter sócio, é só pessoas de fora, né? E aí você precisa ter um alinhamento muito grande com os sócios, porque normalmente em empresa de controle familiar, alguns sócios estão no conselho, participam do conselho, ou membros da família participam do conselho, com outros membros independentes, né? E então, portanto, a voz do sócio está lá, representada. Agora, se nenhum sócio e nenhum familiar vai participar do conselho, eu diria que é mais raro isso numa empresa de controle familiar, é possível, mas é mais raro. Então esse conselho vai ter que estar muito alinhado e os sócios vão ter que estar muito alinhados, né? Numa voz única, porque vai estar transmitindo para esse conselho, conselho, o que eu espero de você? Todos nós sócios juntos, né? E que também, claro, que é um desafio, né? Legal. Adriana, tem uma pergunta aqui que é o contrário daquela questão que a Marina tinha colocado. A Marina tinha falado da situação em que você tem uma gestão que é de fora da família, né? E como é que se transmite o legado tendo membros não familiares, né, no processo da transição à frente da empresa. E aqui tem uma pergunta, eu estou identificando apenas as iniciais RH Freixo, e a pergunta é a seguinte: a questão cultural é uma característica significativa em empresas familiares, mesmo com integrantes externos na gestão. A cultura tende a manter formas e ritos. Como tratar isso, pois os entrantes irão sofrer uma pressão grande em se ajustar à mesma, inibindo a criatividade do entrante gestor? Quer dizer, é o contrário daquela outra questão, né? Nesse sentido de que quem entra está travado pela cultura, né, os aspectos culturais da família empresária. Existente. Né? É um desafio, e aí você tem que saber que você quer provocar. Então você traz pessoas com perfis que vão provocar. E às vezes eu já vi acontecer que você traz um perfil que provoca. Só que aí provoca tanto, no sentido que não tem um alinhamento nenhum com a cultura, que aí também não dá. Porque aí é muito forte. Não dá para você ter um encaminhamento com todos juntos, né? Então é uma ruptura. Então tira a turma e põe uma nova, né? Agora, se a ideia olha, nós queremos preservar uma série de coisas com relação à cultura e o legado, né? Mas estamos precisando de um oxigênio novo aqui. E claro que tem resistência, porque tem muito receio, né? O ser humano, na verdade, por mais que a gente está num momento de tanta mudança rápida, a verdade é que a nossa origem, o nosso DNA individual não gosta de mudanças, né? A gente gosta de uma certa, eu sei o que vai acontecer, e não a insegurança. São poucas pessoas que lidam bem com caos e com insegurança.
apesar de hoje ser tão necessário, né? Então, você tem ali, é aquela velha história, né? São as pontes. Na hora que você coloca uma equipe com outra equipe, um desse com um desse, bota geração, você tem empresas fazendo reuniões com gerações diferentes, né? Justamente para entender a mentalidade de cada um. E isso ajuda, dá uma equilibrada. Então dá trabalho, porque você não está com um pensamento único, mas você vai fazer as pontes. Vamos chamar células, né? Ou equipe, ou para cada projeto, onde você tem um de cada lado, vamos dizer, cada lado no sentido onde um vamos dizer, mais da velha guarda, outro a turma nova que está entrando, né? E você fazendo isso com calma, onde você não... O problema é as pessoas se sentirem ameaçadas. Então, na hora que está percebendo que não, mas a gente está construindo uma nova forma de fazer as coisas, isso vai crescer, isso vai ser bom para todos, as pessoas se acalmam e entendem que é uma construção para o futuro, né? E entendem que elas têm que também se adaptar, a mudar, e o que está entrando também tem que entender que não é chegando lá, eu sei tudo, é tudo diferente, esse pessoal não sabe nada, porque chegou lá de alguma forma, né? Então tem que ter muito respeito. Aliás, essa é uma das dicas para profissionais que vêm de mercado, quando entram numa empresa familiar. A pior coisa é chegar lá falando, ó, demite esse, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Quer dizer, calma, né? Tem que entender aonde você está pisando, porque tem lugares que não é para mexer. E você tem que respeitar isso. E, eventualmente, vai ser uma coisa mais para frente, né? É algo construído, né? Você tem que justamente conquistar confiança e não sair mudando tudo, porque você está desrespeitando tudo que foi construído, né? Equilíbrio e bom senso, né? No processo. Tem uma questão aqui bem específica, Adriana, do Cássio Silva. Ele coloca o seguinte: Adriana, teria um prazo ideal, médio, de preparação / transição para que os sócios deixem de ser executivos e fiquem apenas no conselho ou na sociedade? Cássio, primeiro que eu não vou falar apenas, né? Porque parece que está diminuindo, né? Eu acho que conselho é o órgão mais importante da governança. Então, assim, não vamos colocar lá porque não tem onde colocar. Ao contrário, né? É um órgão de muita importância, né? Então, você tem que exercer ali com maestria, né? E o tempo, é claro que, enfim, depende muito, porque às vezes você tem que fazer no susto, né? Mas eu acho que, vamos pensar, 5 anos, algo assim, né? Quer dizer, entre você ter a consciência e se preparando, quer dizer, você tem não só a questão das responsabilidades, de você preparar o sucessor, mas você também aprendendo um novo papel, né? Então, porque às vezes você tem passos a fazer, né? Não é uma questão, vou fazer um curso, o curso pode durar, sei lá, 1 ano ou 4 meses, né? Que, aliás, recomendo fazer cursos, mas, ao mesmo tempo, não é que isso resolveu, né? Tem todo esse combinado, essa legitimidade interna na empresa. Então, de certa forma, depende também que talentos que existem e o que precisa ser desenvolvido. Então, o tempo também acaba que é um pouco elástico nesse sentido, né? Mas não é uma coisa assim, bom, em 1 ano, a não ser que as pessoas já tenham uma maturidade, um preparo já para estar assumindo. E aprender a ser sócio, de verdade, acho que é uma jornada da vida. Eu não acho que é nem a questão de 5 anos, porque vai desde a conscientização, sabe aquela coisa que você começa a aprender, eu dei dinheiro e aí tem um troco, ou como é que eu gasto a mesada. Isso é conscientização de dinheiro, como usar, né? Aí, poupar, quer dizer, isso é conscientização de orçamento, né? Eu poupo, então você guarda o dinheiro que você ganha de aniversário. Então, enfim, tem uma série de coisas que você vai aprendendo desde criança, são princípios. Então, na verdade, sócio, eu acho que assim, é vida, né? Tem muita coisa, é muito convívio, porque tem o lado da integração com os demais, que vão ser sócios também, porque aí você está desenvolvendo um conhecimento de quem vai ser esse sócio que vai estar do meu lado, tomando decisão junto, e se eu tenho alinhamento, se eu não tenho alinhamento, e construindo essa confiança. Então, você tem um caminho com os outros sócios, você tem um caminho de conhecer o negócio, você tem um caminho de conhecer temas específicos, né? Valoração de empresa, o lado financeiro, estratégia, tendências de mercado, quer dizer, tem uma série de coisas, vou chamar de temas, né? Técnicos,
e esses da relação com a família, relação com o mercado, relação com os funcionários, quer dizer, então, eu diria que é uma jornada. Muito bem, muito legal. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Roberto Rodrigues, e é uma pergunta que tem um preâmbulo que ele coloca: Adriana, o que dizer do estatuto social da empresa que, em caso de controvérsia judicializada, será amplamente considerado pelo Estado julgador na solução da lide? E aí aqui vem a questão que eu entendo mais objetiva da exposição dele aqui. Os acordos, contratos que vão se constituindo no transcorrer da gestão devem ser incorporadas ao Estatuto Social? Sim. Os vários documentos, você tem documento, vamos chamar, que eu chamo moral, né? O que eu acredito, o que eu penso, a família está junto para aquele lado, vamos chamar mais filosófico, e aí você tem um lugar que é jurídico, que é o acordo de sócios, acordo de acionistas, testamento, estatuto, contrato social, todos eles têm que falar a mesma língua. Então, na hora que você mexe em tem alguns itens que você tem que fazer espelho ou mexer, ou falar, olha, isso aqui está de acordo com... Você tem que ligar os documentos entre si, né? E eles passam a valer, né? Então, é claro que tudo que você está combinando tem que estar dentro da lei, mas você tem uma gama muito grande de possibilidades de, vamos dizer, proteger o negócio. E aí você fala, proteger de quem? Proteger dos próprios sócios, né? Proteger de uma relação que pode ser prejudicial. E dessas questões. Então, na verdade, você está protegendo para quem? Para os sócios e todos os que vêm depois, mas você está protegendo a empresa. E então, todos os documentos, um cita o outro, e sim tem que ser alterados quando você tem por exemplo, um acordo de sócios. Uhum. Legal, Adriana. Uma pergunta também aqui, eu não tenho identificação, só o e-mail, mas a questão é a seguinte: tem sentido desafiar a cultura, caso avalie que a atual pode estar levando a empresa para um desastre? Desafiar a cultura? Desafiar a cultura. Aí ele coloca, eu entendendo aqui que ele colocou antes, respeitar, entender, construir confiança. Quer dizer, pelo texto eu estou entendendo que, além de respeitar, entender e construir a confiança, existem situações em que é necessário desafiar a cultura vigente da empresa, né? E como é que se faz isso? Tem sentido fazer esse desafio, né? Desculpa, esqueci quem que perguntou. Eu estou com o e-mail, Efro Invaidan, mas é só o e-mail, ele não colocou a identificação do nome. Então, cultura, na verdade, é o conjunto de valores. E eu, de verdade, acredito o seguinte: os valores, os princípios, eles são as pedras fundamentais. É difícil você desafiar isso. A questão é você desafiar, às vezes, a forma como está acontecendo. Então, por exemplo, um dos valores é o trabalho duro, né? Então, aquela família acredita realmente no trabalho duro. Tá bom. Aí vem a próxima geração, mas na verdade por quê? É o engajamento, é o compromisso de fazer acontecer. A próxima geração eventualmente não, mas eu quero ter o tempo para ter equilíbrio de vida, quero cuidar da saúde, quero estar mais próximo da família, enfim, né? Então pode desafiar, por exemplo, essa questão, né? Mas assim, você não está desafiando o que está por trás do trabalho duro, né? Então acho que aí é forma de trabalhar, né? E aí sim, às vezes é necessário, muito mais assim, abrir a cabeça, né, para uma mentalidade, muitas vezes em coisas que são desconhecidas. Então hoje a gente, na verdade, tem muitas coisas desconhecidas, né, com toda a tecnologia, a complexidade, geopolítica, enfim, né, emprego, como é que você retém talento, você tá hoje disputando talentos com empresas lá de fora, porque o cara trabalha de casa, ganhando em outra moeda. Então, como é que você lida com isso? Você tem que mudar a sua forma de fazer as coisas, né? Mas para reter. Mas na verdade não é que você está mudando a cultura, você está mudando o jeito de fazer as coisas para se adaptar ao momento, né?
Então, às vezes, tem que ver um pouco, efetivamente, se é a cultura, né? Ou se é os processos que você está mudando, né? Legal. Eu tenho a identificação agora aqui, quem perguntou foi o Efraim Weidman. Obrigado, Efraim, pela pergunta. Nós estamos chegando aqui na reta final, né? A gente poderia ainda ficar muito tempo aqui para esse debate. Eu tenho várias questões aqui que eu gostaria de te colocar também, Adriana. Mas vamos abrir espaço, se os nossos participantes tiverem uma ou duas perguntas ainda para a gente colocar. E, enquanto isso, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem uma expertise, uma experiência reconhecida no mercado como mediadora de relações familiares, né? E certamente você, na sua trajetória, já se deparou com situações muito diversas, né? Situações em que você tem já um conflito conflagrado na família, ou estresse financeiro, emocional, etc. Ou, enfim, você entra com a casa pegando fogo, né? no sentido das relações muito conflagradas. E em outras situações em que você entra num ambiente ainda onde se é possível ainda fazer uma intervenção sem o conflito estar instalado, né? Eu queria que você colocasse um pouco essas duas situações, né? E como que você lida com essas situações nesses contextos, né? Legal, obrigada. É bem interessante, porque, de fato, a estratégia, ela depende muito de qual é o calor do conflito, né? E, às vezes, ele está bem quente, e, às vezes, ele está bem frio. Quando fala que está bem frio, ou seja, não temos conflito, ele está tudo embaixo do pano, ninguém fala nada, você não percebe nada, porque as pessoas não estão manifestando, mas ele tem lá uma tensão. Não foi nem o que o Cláudio comentou, né? Mas, de qualquer forma, tem um pouco dessa tensão. E quando está super acalorado, na verdade, assim, as pessoas estão tão fora de si, com as emoções tão à flor da pele, muitas vezes não toleram estar na mesma sala do que aquela pessoa, não confia em nada do que aquela pessoa fala, então não quer estar junto, não quer nem fazer a mediação, né? Então, assim, tem uma conversa assim, tá indo para um lugar tão difícil, tem tantas perdas, que a pergunta vale a pena, né? A energia que está se perdendo, o dinheiro que está se perdendo, as decisões não tomadas, valem a pena? Ou é mais valioso gastar a energia, o tempo, para tentar construir alguma solução? Porque a sensação é outra depois, né? Então, assim, na verdade, você põe um pouco isso né? Quer dizer, o que vale a pena, né? Quer dizer, no fundo, né? Quem ganha ou vamos estar melhor, todos nós, né? Então, acho que é um pouco disso, né? E você tenta mostrar o inferno que essa pessoa está e o inferno que vai ficar pior ainda, né? Porque é uma escolha da pessoa. Agora, tem pessoas que falam, bom, eu morro, o outro morre, todos morremos, né? Aí realmente fica difícil. Mas, assim, aí não tem negociação. Mas esse, no caso, quando está bem acalorado, né? É a coisa do que está valendo a pena, né? E quanto que está doendo, né? No outro caso, onde, olha, está tudo bem, né? É justamente aí você fala, olha, está tudo bem, que bom que está tudo bem. Olham coisas que podem acontecer. Muito mais para as pessoas fazerem aí o preventivo, né? Terem as conversas, as regras, fazerem um protocolo da família, etc., quando está tudo bem. E as pessoas nem imaginam o que pode acontecer. Então, aí você vai falar de regime de bens, como protege, como não protege, aí você fala que coisa mais não romântica. Então, mas pode acontecer um probleminha aqui, olha o que pode acontecer. Então, com exemplos, né, você coloca, vamos dizer, o bode na sala no sentido para trazer uma consciência e para as pessoas entenderem que a prevenção é importante. E, na verdade, às vezes, como mediador ou como consultora, você não vai nas pessoas para, olha, acho que você tem que prevenir. As pessoas que vêm, né? Então, como elas já estão vindo, elas estão querendo já fazer uma prevenção. Então, não é que você tem que convencer, né? Já no caso, quando está bem acalorado, às vezes um lado quer e o outro não quer. Então, ali tem um lado de, vamos dizer assim, você mostrar os benefícios que tem, por exemplo, participar de uma mediação, né? Não, muito legal, Adriana. Você coloca uma questão, né, da mediação que, né, você falou muito do acalorado e tal, e que no caso das empresas familiares as emoções
positivas ou negativas, em alguns contextos, são muito afloradas, né? Quer dizer, isso é um tremendo desafio, né, no processo que você desenvolve, né? Bem, pessoal, acho que nós cumprimos aqui a nossa jornada. Nós temos uma última questão aqui, antes da gente encerrar, que foi do Sérgio Rodrigues. Adriana, como você está enxergando a utilização da mediação na recuperação empresarial, conforme previsto na legislação recente? Sérgio, obrigada pela pergunta. Eu não é minha área de expertise de recuperação judicial, mas está aumentando, eu sei que está sendo utilizada e que está aumentando bastante, né? Mas não é minha expertise para poder colocar mais detalhes sobre isso. Mas a mediação, acho que ela está sendo mais utilizada em várias frentes e, sem dúvida, em recuperação, ela vem sendo utilizada mais e mais. Então, eu sei disso, não sei de trazer números, mas que ela está acontecendo, ela está. Legal, Adriana. Tem várias manifestações aqui para te transmitir os parabéns pela tua exposição, pela tua palestra, pelo debate, em nome da FIA e do IEL, né? O IEL é o promotor desse programa de desenvolvimento para famílias empresárias e a FIA participante e parceira nessa empreitada como a organização curadora desse programa. E você, né, nos trouxe aqui, né, nessa tua palestra, nessa aula magna, na verdade, uma conscientização, né, um chamamento, vamos colocar assim, para a importância desse tema, para a reflexão das famílias empresárias, e teremos mais pela frente. Você é uma das participantes do programa como professora, tendo mais espaço, mais tempo para, no decorrer do programa de desenvolvimento, poder expor as suas ideias com mais tempo e com mais profundidade, aí, com o debate com os participantes. Então, em nome aqui do IEL e da FIA, eu agradeço muito a sua participação e queria te passar a última palavra para você fechar o evento, as considerações finais da sua parte, tá? Bom, primeiro eu agradeço de coração, é uma honra, né? Quer dizer, FIA, IEL, Cláudio, né? Agora aqui representando, porque é um lugar onde a gente justamente está colocando sementinhas de conscientização, de provocação em temas que são tão importantes, né? Então eu desejo de fato que sejam sementinhas aí a serem regadas com muito carinho, com muita dedicação, né? E que as pessoas utilizem bastante o diálogo, bastante as pontes, e quando não derem conta, que busquem ajuda externa, que a gente sabe que pode estar fazendo bastante a diferença, né? Então, é isso. Muito obrigado e muito obrigada por estar aqui participando, por estar assistindo, e boa jornada para todo mundo. Legal. Né? Obrigadíssimo, Adriana. E convido a todos os participantes que estão nos assistindo ao vivo ou que depois vão acompanhar a gravação dessa apresentação, que busquem informações, né, que se informem sobre o curso, né, promovido pelo IEL e pela FIA, e esperamos que vocês se motivem a participar da nossa jornada. Um grande abraço a todos e uma boa noite.